Nós, da equipe da FGV-SES, publicamos em julho desse ano um estudo em que a gente analisa quais as principais barreiras e os principais incentivos para a atração de investimentos no mercado de capitais para a infraestrutura de baixo carbono no país. A motivação desse estudo é o enorme gap de infraestrutura que existe no Brasil. Por exemplo, de acordo com dados da ABDIB, que é a Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base, os investimentos em 2019 em infraestrutura foram da ordem de 1,7% do PIB, enquanto existe uma necessidade de investimentos anuais de 4,3% do PIB. Considerando que o BNDES ele vem reduzindo a sua participação como financiador de infraestrutura no país e também considerando as condições fiscais adversas, mais recursos privados vão ser necessários para suprir esse gap de infraestrutura no país. Portanto, será necessário identificar quais as medidas devem ser adotadas para destravar as barreiras que impedem a atração tanto de investimentos diretos como investimentos no mercado de capitais. A gente espera que os resultados do nosso estudo contribuam para uma discussão nesse sentido. Para o desenvolvimento do estudo, nós entrevistamos 14 stakeholders do mercado de capitais, incluindo gestores de investimentos, firmas de private equity, empresas de energias renováveis, representantes da academia do governo e consultores. A análise foi feita em relação às barreiras e os incentivos para investimentos em infraestrutura por parte de investidores individuais, fundos de pensão e investidores estrangeiros. No Brasil, os investidores individuais apresentam um papel muito relevante para o financiamento da infraestrutura no país, motivados pela isenção de cobrança de imposto de renda sobre os rendimentos das chamadas debêntures incentivadas. De 2012 a 2020, pessoas físicas e fundos de investimento voltados a pessoas físicas adquiriram pouco mais de 48% de todas as debêntures de infraestruturas disponibilizadas no mercado. Essa participação elevada parece ser única do contexto brasileiro. No entanto, investidores individuais tendem a preferir investimentos de prazos mais curtos e com maior liquidez, privilegiando debêntures de menor duração e emitidas por empresas de maior porte e mais conhecidas. Fundos de pensão no Brasil apresentam uma cultura de aversão ao risco e alocam a maior parte dos seus ativos em instrumentos de renda fixa, que respondem por mais de 70% dos investimentos dessas entidades. Historicamente, uma maior exposição a títulos do Tesouro ou a fundos de renda fixa era suficiente para atingir as metas atuariais dos fundos de pensão. Nos últimos anos, as taxas de juros se encontravam em patamares mais baixos e contribuíram para que os gestores dos fundos de pensão buscassem investimentos mais arriscados. Ainda assim, essas entidades possuem espaço para diversificar em outras classes de ativos, como ações e não necessariamente em infraestrutura. Ainda que seja difícil fazer grandes generalizações, uma barreira adicional para os maiores fundos de pensão no Brasil parece ser a maior proporção de participantes aposentados nesses fundos, que, em consequência, precisam de maior liquidez em seus investimentos para pagar seus beneficiários. Já os fundos menores e mais novos possuem um melhor casamento entre suas responsabilidades de longo prazo e ativos de infraestrutura que apresentam menor liquidez e maiores retornos. No entanto, normalmente não possuem os recursos financeiros, humanos e a experiência necessários para investir nesse tipo de ativo. Para os investidores estrangeiros, as principais barreiras citadas são de natureza estrutural. Então, por exemplo, alguns investidores com quem a gente conversou comentaram que essas questões são relevantes para o Brasil, porque os investidores poderiam encontrar condições mais favoráveis em outros países emergentes, como países com grau de investimento e países com taxa de câmbio menos volátil. Por outro lado, eles também disseram que o apelo de investimentos em infraestrutura rotulados como verde e conhecimento das especificidades do país, por exemplo, com a estruturação de uma equipe local, podem ajudar a mitigar algumas dessas barreiras. Esse estudo ele faz parte de um projeto de pesquisa internacional que é coordenado pelo Instituto de Pesquisa Econômica DIW e financiado pelo Ministério do Meio Ambiente alemão e tem como objetivo desenvolver estudos que auxiliem na implementação das NDCs no Brasil, na África do Sul, na Índia e na Indonésia. A equipe do projeto no Brasil, representada pelo FGV-SES,
busca com seus estudos identificar quais as barreiras devem ser destravadas para atrair investimentos privados para o desenvolvimento de infraestrutura de baixo carbono no país. E todos os nossos estudos você pode encontrar aqui no site da FGV SES.